conservar, guardar, colher o fruto do que é cultivado e conservado. Conservar a tradição, valores familiares, a religião, que gera o fundamento da compaixão, da justiça, da misericórdia. Conservar a democracia, a liberdade de expressão, de trabalho, o direito à liberdade de se educar, de se proteger até de um Estado opressor. Há o que se queira conservar, mas não se consegue, como a juventude, a beleza e a própria vida. Mas a ciência tem progredido na conservação por prazos maiores dessas coisas. Progredir para conservar. União perfeita. Basicamente, ser um conservador no ideal é conservar tudo que nos melhorou. E melhorar, progredir com o que nos melhorou no passado. Ninguém sensato quer conservar tradições nefastas, como escravidão, falta de direito de voto de mulheres ou a opressão sexual. Um conservador aprende com os acertos e erros do passado para progredir com cautela e não avançar querendo romper com tudo que deu certo. Já o progressista quer apressar as coisas porque crê que o que deu errado gera mais injustiça que o que deu certo. Mas as tentativas dos apressadinhos geraram revoluções que pioraram tudo para todo mundo. Esta a tradição e a história do progressismo de esquerda do século XX. Mas ser progressista é mais cool, mais descolado, mais jovem. Não há jovem que não queira revolucionar o mundo, progredir a todo custo, refazer o mundo. E não há velho com espírito teimoso que não tenha aprendido a conservar a lucidez, não aprendendo com os erros do passado. Conservar bem o que foi feito de bem para progredir. Como um botox para uma pele envelhecida parecer jovem. Talvez o problema do conservador seja o nome. Conservador dá a impressão de apenas passadista, velho, ultrapassado. Sugiro um novo nome. Em vez de conservador, progressista esclarecido. Assim, não há jovem ou velho que não resista ao progresso com a sabedoria do conservadorismo. Vamos às atualidades que são sempre atuais no nosso bloco atemporal. Hoje, o Inclassificável recebe uma mulher conservadora, conservadamente, progressivamente bela, inteligente, advogada, tributarista e comentarista de TV. Fabi Barroso, muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado pela sua presença por aqui no Inclassificável, querida. Eu que agradeço, Adriles, muito obrigada aí pelos elogios e boa noite a todos. Fabi, você é uma mulher conservadora, como é que você analisa, como é que você percebe esse boom do conservadorismo no Brasil, que não nasceu agora, já estava arraigado na natureza do brasileiro? O que fez eclodir esse princípio de conservador na natureza do brasileiro nesse momento, política, socialmente, psicologicamente? Politicamente a gente está percebendo realmente essa enaltecimento, né, do conservadorismo, talvez até por uma reação ao que estão embutindo, colocando para nós como se fosse uma verdade que o brasileiro não é. O brasileiro é, de fato, conservador. A gente sabe que tem as diferenças dependendo da região do país. Eu vejo o conservadorismo com as tradições e valores de cada região. O Brasil é um país colossal e, dependendo da região, tem um tipo de valor a ser conservado. Você é conservadora? Então, eu me entendo conservadora, mas pela minha história de vida. Meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 12 anos de idade, e eu sempre tive isso com os valores que ele me deixou, porque ele infartou quando eu tinha 2 anos de idade. Então, ele me criou 10 anos na vida, já sabendo que ele ia falecer. Eu não sabia, obviamente, mas então ele deixou até por escrito o que ele gostaria que eu fosse como pessoa. Ele deixou por escrito? Por escrito. Ele deixou cartas para mim, deixou por escrito. E assim, eu passava muitos momentos com ele, somente eu e ele, onde ele dizia o que ele esperava de mim como pessoa. E tudo que ele me passou, embora ele tivesse uma condição social boa na época, mas o que ele me passou foi coisas que realmente ninguém te tira, do que eu deveria ser como pessoa. O que ele te passou, Fabi Barroso? Então, meu pai é uma pessoa muito correta, né, cheia de princípios também, veio de uma família bem pobre do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Avaí, bem pequenininha, e ele veio para São Paulo, filho único, e venceu na vida, muito rápido. Então, ele tinha uma construtora
E ele sempre me falava que tudo que ele fez em pouquíssimo tempo, porque ele morreu, ele tinha 44 anos. Mas ele se casou com minha mãe, deu tempo dele ter 22 anos de casamento. Então, o casamento dos meus pais sempre foi um exemplo para eu poder conservar. Eu sabia que aquele modo dava certo. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, muito festiva, para frente do tempo. Meu pai olhava com admiração dela ser bela, dela ter aquele jeito dela. Era um casal extremamente bonito mesmo de ver. E assim, foi uma mudança muito drástica quando ele ficou adoecido, quando ele infartou aos 34 anos, muito jovem. E a minha mãe também, esses valores, são o conjunto da família. A minha mãe soube se adaptar a essa realidade de ter um marido aos 34 anos que não podia fazer muitas coisas mais, que era proibido de fazer. E ela veio com muita dignidade lá do lado dele. E a gente não achava, né? A gente sempre tem a esperança de que não ia acontecer. Mas, de fato, ele tinha um problema lá, que na época era o começo, teria que fazer um transplante, e era muito risco. Hoje em dia, eu sei que, né, a medicina evoluiu, mas, então, ele fez esse exercício de me dar esses valores, de perguntar muito para mim o que eu queria ser, de tentar achar a minha própria identidade. Então, assim, o que eu vivi 10 anos com meu pai, eu tive um pai, mas um pai muito intenso, porque ele fez essa questão, entende? Porque ele sabia de que ele iria faltar. Então, para mim, Adriles, isso é inegociável. Ele tentou fazer de tudo de melhor, porque ele sabia que o tempo dele era escasso. Exatamente. Aqui na Terra, e ele fez o melhor que ele pôde para dar uma educação valorosa para você. Lógico que não era perfeito, né? Mas ele fez. É isso que eu ia te perguntar. O Dr. Sigmund Freud, que não era exatamente um conservador, dizia que para a gente crescer, a gente tinha que, de alguma forma, romper o cordão umbilical e, dessa forma, entre aspas, matar a figura simbólica dos pais, se contrapor aos pais, não exatamente negando a educação. Você não acha que a morte precoce do seu pai não impediu que você fizesse essa passagem, ou acha que a morte do seu pai o ligou de maneira tão atávica a ele que você se tornou uma conservadora exatamente por estabelecer esse princípio com uma adolescência, uma juventude, uma vida que você não pôde desfrutar ao lado do seu pai? Então, eu quando me entendo também, antes da morte dele, eu já tinha esses preceitos também que hoje, olhando para trás e tendo Você tinha 12 anos quando ele morreu. Mas assim, eu já fazia, tem muitas coisas ligadas ao que eu creio ser conservadorismo, né? Por exemplo, eu estudava num colégio católico e eu era uma das poucas alunas que gostava demais das aulas de religião. Uhum. Então, é diferente isso. Para mim, isso tem a ver com o que eu me entendo. Isso não tem nada a ver com meu pai. Isso é o que eu sou, que eu já me entendia. Também sempre fui muito boa aluna, então eu sempre gostei de disciplina. Isso mesmo antes dele... Você nunca se rebelou contra nada nem ninguém, Fabi Barroso? Não, eu tive momentos na vida bem difíceis e tive depressão. Na sua adolescência, especificamente? Não, na minha adolescência, eu fui uma adolescente que... Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, então eu tinha muita responsabilidade, porque era só eu, minha mãe e minha irmã. Minha irmã mais velha, 7 anos mais velha do que eu, e a gente tinha uma condição social muito boa, e minha mãe, porque meu pai fez tudo, treinou todo mundo, mas esqueceu de treinar minha mãe para a vida. Então, minha mãe era a típica dona de casa, que tinha um marido bem-sucedido e não sabia lidar com contas, com dinheiro, com nada. Ela foi perdendo tudo muito rápido. Então, eu vivenciei isso muito rápido. Então, eu tive que ter uma responsabilidade, porque eu sabia que eu só conseguiria ser qualquer coisa se eu estudasse, se eu... Você amadureceu muito jovem por causa da perda, da ausência do seu pai. E eu era extremamente infantilizada quando ele era vivo, porque ele me mimava, meus pais me mimavam, minha mãe também. E aí, repentinamente, eu fui criada com babá, eu fui criada numa outra época. E quando ele faleceu, esse mundo desmoronou, veio uma realidade dura da vida, mas eu sei que essa dureza da vida também fez amadurecer que, se, por exemplo, ele estivesse vivo, talvez eu fosse alguém fútil. Então, eu consigo enxergar isso, que através da dor... Você está dizendo que a morte do seu pai, a morte do precoce do seu pai, causou um amadurecimento, e talvez o maior ensinamento que ele tenha te dado foi a ausência dele, o amor que você teve eternizado na ausência dele, ou seja, essa utopia viva do seu pai, a busca pela vida do seu pai, a busca religiosa que você falou que fundamentou a sua existência, te transformou uma mulher melhor. A morte do seu pai, você pode dizer assim, te transformou numa pessoa melhor? Impressionantemente, sim. Eu me lembro assim de cenas muito marcantes para mim. Por exemplo, o enterro dele, né? Alguém jovem, estava muito cheio.
E eu me lembro de uma cena que eu estava sozinha. Eu era criança que estava ali e a minha avó, imagina, ele era filho único. Então, imagina a dor da minha avó, era algo assim que era palpável. Eu nunca tinha presenciado dor, de fato. E acho que a dor de a perda de um filho... E minha avó morreu exatamente no mesmo dia, 1 ano depois. Então, eu fui perdendo. Foram perdas. Então, não foi só a questão do meu pai. Porque eu era ligada demais à família do meu pai, esses 2 avós, que tinham um filho único, e a minha avó faleceu no mesmíssimo dia, 1 ano depois. Isso foi muito difícil, e também de infarto, infartada. E depois esse meu avô chegou a me dizer que ele não queria me ver mais porque eu representava dor para ele. Mas eu entendi, porque ele perdeu o filho, a esposa, e eu era o elo com essa dor. E eu entendi. Você era neta dele. Eu era a neta dele, mas ele estava tão perdido na dor que hoje, na época, eu não compreendi. Mas ele resgatou sua presença em algum momento? Não. Nunca mais você ouviu? Não, ele acabou mudando de São Paulo para Santos. A minha irmã chegou a ir visitá-lo e na época eu lembro, pode ser uma rebeldia, eu não sei, mas eu não quis visitá-lo e depois logo ele faleceu. Mas eu não tenho culpa nisso. Mas ele não quis te ver também. Exato. Mas isso me trouxe um amadurecimento muito forte para perdas. Né, porque foram perdas reais, você não tem como substituir. Porque a família do meu pai, ela morreu toda. Porque eu tinha relacionamento com os tios, etc., mas foi perdido. Eu não tinha mais isso. E a minha mãe e a minha irmã viveu muito com a família da minha mãe, que continuou viva, esses meus avós. Então, parecia assim, minha vida, você consegue dividir, né, esses momentos com meu pai, a família dele, e depois a ausência completa e as coisas horrorosas que eu tive que vivenciar, e acho que até que por isso eu fiz direito, também tem a ver, com essa busca da justiça, de ver tanta injustiça. Então, eu fiz direito por esse ideal mesmo. Eu tenho isso ainda, isso é cravado em mim. Mas a morte é uma injustiça irreparável, né? Irreparável. É uma injustiça divina? Ou Deus nos pune por amor para que a gente saiba aprender a amar melhor? Você acha que o amadurecimento que você teve de maneira tão pungente através da morte só se dá pela dor? Ou você acha que o amadurecimento também é resgatado, é construído pelo amor? Você não preferia seu pai vivo, você não preferia a presença do seu avô, você não acha que você poderia ser uma mulher como você é hoje, através da companhia dessas pessoas que se foram, uma pela morte, inclusive, e a outra pela ausência colocada de maneira tão cruel? Certamente, certamente. Se eu tivesse uma escolha, a minha escolha seria que eles ficassem vivos, mesmo que eu não fosse Dá para amadurecer por amor também? Com toda certeza. Né? Que eu tive a realidade da dor. E hoje eu valorizo demais o amor, porque isso que eu estou falando, eu não vejo isso como um drama, algo triste. Ao contrário, eu consigo ver a beleza disso que eu passei intensamente, porque eu sou uma pessoa deles que eu vivo intensamente as emoções. A dor é bela, Fabi Barroso? A dor é bela. É que não é que a dor, assim, ela tem a beleza se você souber aproveitar tudo. A gente, aquela coisa de bem e mal, a duplicidade, né? Anjos e demônios, Deus e o diabo, essas coisas todas, isso faz parte de nós. E você escolhe. Né? O que Deus ele deu para a gente muito forte é exatamente essa parte. Você tem a livre escolha. Não, obviamente, na época eu não escolhi isso de forma assim... Como hoje eu escolho, né? Quando tem 2 situações, eu escolho sempre o lado do bem, tento escolher. Mas eu não tive escolha, eu fui empurrada para a vida para fazer isso. Mas você acha que sabe amar melhor quem passa por uma angústia, por uma dor, por uma tragédia? Acho que isso você valoriza a vida. Você acha que o amor necessariamente passa pela dor? Sim, porque a vida, não existe vida sem dor, não existe vida sem morte. A morte, muito difícil você não ter a perda de alguém, um ente querido, ou você não lidar com isso. É uma realidade. A única coisa que a gente tem certeza é a morte, né? E a morte, ela tem isso. Ela tem a força, como a tragédia, as grandes tragédias na vida de alguém, ela tem a força de te puxar para um mundo que você nunca imaginou. Se você souber usar, os melhores gênios, as melhores histórias são feitas de pessoas que tiveram uma tragédia extrema. Então, que sabem valorizar os bons momentos. Que sabe valorizar os bons momentos. Valorizar o dia através da noite, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, assim, esse amadurecimento, essa história, para mim, esses princípios, eles nunca foram descolados.
Então, você sempre tem a porta do que pode ser, do bem e do mal. E você pode fazer escolhas. E às vezes escolher coisas, a porta da facilidade, é muito mais fácil. Né? Na minha adolescência eu tive muito isso. Mas eu ficava muito firme nesse conceito. Meus pais não gostariam que eu fosse por esse caminho mais fácil. Eu trairia, entendeu? É curioso, né? Porque a gente vê você, uma mulher bonita, inteligente, bem-sucedida, financeiramente, afetivamente, casada. Parece que você sempre teve tudo na vida. E a gente, pela perspectiva de um preconceito, né, de um estereótipo, a gente acha que sempre a pessoa que teve tudo na vida fica mais mimada, fica naturalmente mais egocêntrica, fica naturalmente mais egoísta. Você tem a beleza, você tem um sucesso e você tem todas essas tragédias que passaram pela sua vida, mas ao mesmo tempo você diz que já entrou em depressão. Com todas essas virtudes que você teve, com todo esse amadurecimento que você teve, você perdeu em algum momento da sua vida, que a depressão, além de uma predisposição química, é uma coisa psicológica e de personalidade também, né? Você perdeu o chão, você perdeu o sentido da sua vida. Exatamente. Em que momento você perdeu o sentido da sua vida a ponto de ficar deprimida? Então, eu tive uma depressão severa. A minha mãe e minha irmã que cuidaram de mim, hoje eu não sei falar o tempo, mas eu fiquei pelo menos uns 4 anos na cama. Então as pessoas me veem e não imaginam isso. Ficou 4 anos numa cama? Ou mais. A minha mãe fala que eu perdi, porque eu perdi... Teve uma causa? Foi o acúmulo dessas causas todas que eu estou te falando, essas severas perdas. Eu tive um primeiro casamento também, e esse casamento, essa pessoa também me deixou. Então, ele não morreu, mas eu me senti da mesma forma. E você nunca imagina, pelo menos a forma que ele me deixou, o jeito que foi. E eu fiquei sem chão mesmo, o que você está falando é verdade. Eu já tinha feito faculdade de Direito, eu já tinha feito a minha pós-graduação na PUC. Então, na minha cabeça, lógica, eu era assim, jovem, advogada, bem formada, com tudo na vida. Casada, naquele momento. E aí separada, tudo bem, porque eu tinha uma família, não estava abandonada na vida. Eu tinha mãe, tinha irmã, eu tinha como me refazer, mesmo porque eu tinha essa consciência. Mas aí o que você falou da parte química. Quimicamente, a minha depressão foi tão real que o céu, para mim, ele não tinha mais cor. Eu via o céu sempre cinza. As imagens... Você tinha quantos anos? Eu tinha... Então, como eu tenho esse problema aqui de tempo, mas acho que eu tinha uns 26 anos, eu estou perguntando a idade pelo seguinte, na sua adolescência, você passou por traumas terríveis, a morte da sua mãe, o afastamento do seu avô, a morte da sua avó. Minha mãe está viva. Não, o afastamento do seu avô, a morte da sua avó, enfim, uma série de tragédias, e você se manteve incólume, e você se manteve firme para ser aquilo, como você bem disse, que o seu pai queria que você fosse. Uhum. Aí, em algum momento, com uns 20 e poucos anos, depois da perda do seu primeiro casamento, é isso mesmo? Você caiu. Você acha que aquilo foi uma gota d'água? Foi a gota d'água. De tantas coisas que você viveu? Foi. E, ou seja, esse sentido concreto deixado pelo seu pai de conservador, ele se abalou nesse momento também? Tudo se abalou? Todo o sentido você construiu? Era essa uma pergunta que eu me fazia muito... Porque eu tinha essa parte racional, mesmo na depressão. Eu consegui separar, entende? Eu sabia conscientemente que eu estava num estado deplorável como pessoa. Eu pesava 47 quilos nessa época. E eu meço 1,70. Então eu fiquei um esqueleto humano. E realmente eu não comeria se minha mãe não tivesse, minha irmã não tivesse. Eu tive ajuda de médicos, eu tive uma ajuda, por exemplo, coisa de autoajuda eu não suporto. Porque nessa época tudo que faziam comigo era me dar livros de autoajuda e eu tinha arrepio, porque piora porque pelo menos eu tinha consciência, eu não queria estar daquele jeito, eu sabia do meu potencial, mas eu não tinha força mais para poder reagir, porque eu reagi muitas vezes. Eu reagi à morte do meu pai, eu reagi à morte da minha avó, eu reagi a outras situações que nós tivemos muito forte, assim, de traições na família, essa perda muito grande da minha mãe, das coisas materiais também, da mudança significativa que nós tivemos também. A minha irmã com 19 anos trabalhando, e tendo uma outra personalidade, meus avós vivos e não prestando atenção em nós, que éramos 3 mulheres. A força que eu fiz para continuar estudando no colégio católico que eu estudei, eles acabaram me dando bolsa. E me deram a bolsa, não pela misericórdia das freiras, que eram católicas, mas eu tive um diretor lá que ele sabia que eu era boa aluna, e eu tenho que agradecer esse homem, que ele me deu essa bolsa, porque para mim faria muita diferença, mas eu sempre senti
é que quando o pai morre para uma criança, para uma filha mulher, vai a segurança. Né? A mãe talvez o afeto. E realmente, quando eu entrei em depressão porque eu senti que não tinha nada seguro. E a vida, na verdade, não existe nada de seguro. Então, eu só saí da depressão, embora eu tivesse ajuda de médicos, da família, quando eu compreendi que a vida ela não é feita de segurança e você tem que lidar bem com isso. E hoje eu me dou o direito, Adriles, de tudo que eu considero opresso ou depressivo, eu não quero saber, eu não quero fazer parte. Entende? Tanto de lugares quanto de pessoas, porque você não precisa cair naquele precipício. Fabi, mas o que exatamente você quer dizer quando você fala que você não quer se cercar de coisas feias? Por exemplo, a gente não pode encontrar o belo, como você bem disse, na tragédia? Ou seja, numa favela, num lugar infestado de pobreza, de miséria humana, de angústia. Dentro daquela perspectiva, entre aspas, feia da miserabilidade humana, você não pode trazer um alento de paz, de doçura, de beleza. O que você quer dizer você não se cercar de feiura? É hipocrisia? É pobreza? Que tipo de feiura que te deixa enojada? Bom ponto. Por exemplo, o que teve a ver um pouco a ver com a morte do meu pai, que é o começo dessa tristeza toda. Fernando Collor de Mello. Quando ele pegou as contas todas, meu pai infartou depois disso, porque ele tinha um monte de empregado para pagar e ele tinha aplicado o dinheiro na overnight. Então, e assim, lógico, tinha um problema, né? Isso foi a última gota d'água ali, mas aquilo deixou ele muito estressado e ele realmente ficou sem chão, porque para ele era inconcebível não pagar os funcionários dele, ele tinha uma folha de pagamentos de muitas pessoas, eram muitas famílias. A gente está falando do confisco da poupança em 1990. Exatamente. Né? Exatamente. Muita gente, se perguntar nas famílias, muita gente infartou, morreu, isso aconteceu, foi real. Então, assim, por exemplo, em relação à política, quando eu vejo, para mim, o que eu falo, que hoje eu não me dou ao luxo de chegar perto de pessoas que fariam a mesma coisa, que tem esse discurso hipócrita. Eu estou falando aqui do Fernando Collor de Mello, porque é um exemplo real. O que você falou da favela não tem nada a ver com isso. Eu me dou ao luxo de, por exemplo, também, eu não posso, mas outra pessoa poderia, porque é a minha fragilidade. Então, eu não conseguiria cuidar de pessoas, eu nunca tive problema com isso, nunca me droguei, mas eu não tenho habilidade para ir lá, lidar e colocar a mão, por exemplo, entende? Mas já em lugares que você falou de favela, de pobreza, ao contrário. Ali você vai ver a luz em muita coisa, não é nesse sentido que eu estou falando. Eu não gosto de lugares escuros, eu não gosto de ambientes onde as pessoas... Como é que você dorme, Fabiana? Hoje eu durmo no escuro, inclusive com aquela proteção. Mas eu gosto de casa ventilada, eu gosto de planta, eu gosto de animal. Entende? Essa ligação com a vida. Porque são coisas, talvez, muito pequenininhas, mas que faz a diferença quando você entende... Uma série de delicadezas exatamente, delas, que a vida ela é feita de detalhes. E até você recentemente citou, isso em alguma das entrevistas que eu vi, né, que o diabo mora nos detalhes, de fato ele mora. E nesses detalhes eu me dou o luxo de nem me permitir que ele esteja ali. Mas às vezes os detalhes podem ser aparentemente belos. Por exemplo, você, pela história que você contou, maravilhosa história, trágica história, você se tornou uma conservadora raiz. Mas há muita hipocrisia e demagogia, sobretudo nos meios jurídicos, políticos, sociais, de pessoas que se arrogam conservadoras, ou mesmo progressistas até, por uma perspectiva de projeção pessoal. A demagogia, a hipocrisia não é uma feiura maior? Como é que a gente consegue sair desse ambiente? Porque, eventualmente, a gente vai ter, e vai conhecer, e vai topar nos meios profissionais, nos meios jurídicos, nos meios políticos, com gente hipócrita, com gente interesseira, com gente egoísta. Você foge dessa feiura da hipocrisia ou você a enfrenta de frente? Eu deixo, porque, assim, eu não sou um personagem. O que as pessoas acabam me vendo, eu me sustento justamente por isso, Adriles, porque eu tenho certeza do que eu falei 15 anos atrás ou agora, as coisas que eu mudei. Por quê? Eu não estou fazendo um personagem para as pessoas gostarem de mim ou não, mesmo porque foi um processo para eu crescer da depressão, eu não ter esse tipo de banalidade. Para mim isso é uma futilidade absurda. Então, eu tenho aquela postura de ser o que eu sou e as pessoas vão gostar ou não. Você nunca mentiu para si mesma, Fabiana Barroso? Já devo ter mentido. Acho que uma das maiores mentiras
mentiras foi de achar que fazer o done lá o checklist na lista do meu pai, que de fato eu completei antes de entrar em depressão, eu estaria tudo certo, não estava, era muito mais além disso. E uma busca pessoal, eu tive essa busca muito grande por Deus, por uma crença, por algo transcendental, entende? Então, isso faz com que os meus princípios não sejam negociáveis. Então, quando eu te falo essa hipocrisia do mundo, que as pessoas se colocam, eu acho que tem momentos que a gente até se permite ser hipócrita, de que você fala, não, vou deixar, não vou enfrentar, não vou me colocar aqui numa briga desnecessária. Eu compro a boa briga. Eu sou a pessoa que vai comprar a boa briga porque eu tenho esse negócio da justiça muito também forte em mim. Então, eu não gosto do que é injusto. Uma das coisas mais feias, a gente está falando de belo e bonito, para mim é injustiça. Quando eu vejo a injustiça escancarada na minha cara, e às vezes com uma pessoa comum que não tem nada a ver. Fabiana, o que tinha nessa checklist do seu pai? Quais eram as ordens, as regras, os ditames morais que ele deixou para você ser a melhor pessoa? Então, conta pra gente. Tinha, na questão da educação, tinha muito forte, porque meu pai não foi uma pessoa que deu tempo para ele estudar, contudo, ele exercia uma advocacia, praticamente, embora não tinha lá o diploma de advogado, deixou também essa questão do que ele sempre me dizia, né, de como tratar bem as pessoas. Meu pai, ele trabalhava com a parte imobiliária, então eu encontro ainda pessoas na rua que falam, nossa, seu pai me ajudou a ter a minha casa, na época por uma questão de regulamentação de documentos. Então, uma pessoa extremamente alegre, então ele sempre fazia questão disso, da alegria, do valor da vida, do valor da família, de você não se esquecer de onde você veio, das raízes, ele tinha raízes muito fortes, de você sempre prestar atenção no outro. Então, nada para ele, isso é muito forte, que nem, na época que ele estava infartado já, o pneu dele furou na rua. E ele era um homem de 40 e poucos anos que ficou, não tinha celular na época, esperando vir outra pessoa para ajudá-lo, porque ele não podia fazer essa força porque ele morreria. Entendi. Então, assim, era um homem forte, bonito, e que se permitiu colocar isso, de como a fragilidade era algo que ele não tinha controle, e tentar deixar isso como lição. E, de fato, ele deixou. Essas lições eu cumpri. Só que a Seu pai teria orgulho de você hoje? Eu penso que sim, Adrilis. E é a pergunta que eu me faço todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E não só meu pai. A minha mãe, que está viva, que eu tenho muito orgulho da minha mãe, é uma pessoa extraordinária. Essa parte, assim, da minha família, do meu marido hoje, porque essa parte legal das coisas, que quando eu fiquei depois em depressão, que eu tive um processo que não adiantava ter qualquer pessoa do meu lado. Tinha que ter outro tipo de conceito. Eu precisava ser alguém ali que eu não errasse de novo. Lógico que a gente não tem isso 100% certo, mas eu me dei o direito de escolher muito e pedir, eu como creio muito em Deus, teve muito a ver com isso, que eu tenho certeza que Deus mandou o meu marido que eu tenho hoje. Então, assim, o que eu não poderia imaginar, por isso que eu falo, você não tem controle. E eu atribuo isso a Deus, eu creio muito em Deus. Então, eu tenho a felicidade de um casamento, de ter uma família, eu não tenho filhos, por decisão. Por que essa decisão? Por enquanto, assim, eu sempre falo, eu sei que eu tenho idade, você mas... tem 44 anos, eu estou no limite do que poderia, né? Mas assim, a gente nunca parou para pensar de fato, mas a gente também tem uma vida muito boa, do jeito que está. A gente curte essa vida. Mas é curioso, o casamento talvez seja o grande pilar do princípio moral e de comportamento dentro do conservadorismo da qual você diz que faz parte, né? E o fruto maior, segundo os princípios judaico-cristãos, é a frutificação de um filho, que é o elemento carnal espiritual da união de um casal. Você não acha que em não querendo ter filhos, você talvez não tenha medo exatamente de que um filho passe por aquilo que você passou, ou de medo que você, como mãe, não corresponda como educadora? O que te faz não querer ter filhos? Pergunte intimamente a si mesma e responda para mim. Essa pergunta eu faço constantemente. E o que você eu acha sei que se eu resposta? fosse uma mãe, né, eu seria uma mãe extremamente uma leoa, nesse sentido. Porque meu instinto de proteção é muito forte. O que você falou é verdade.
Eu vejo, às vezes, criança, que não tem nada a ver comigo. Porque, por exemplo, um dos crimes que mais me choca, que eu fico mais revoltada, é a pedofilia. Porque tem a ver com isso. Tem a ver com esses valores que eu tenho, que para mim são absurdos, você corromper uma criança. Então, eu tenho medo de como eu seria uma mãe nesse sentido. Eu tenho medo porque eu sou uma pessoa que ama demais, meus sentimentos são muito aflorados. Eu tenho consciência disso. Pela parte da depressão, eu tive que me entender. Então, hoje eu tenho essa realidade. E sei que talvez eu não aguentasse a dor de problemas normais que os filhos dão. Fabiana, mas a coragem, exatamente, está em enfrentar o medo. Medo todos nós temos. Mas eu não estou me apegando a isso. Você não tem vontade de passar para um filho seu aquilo que o seu pai passou e ele vê crescendo a mãe dele ao lado dele? Sim, teria, mas nesse momento da minha vida eu não acho isso essencial. Para mim, transcende. Por exemplo, em legado, eu acho que eu tenho como contribuir. Pode ser que amanhã eu mude, tá, nessa questão. Essa questão realmente é indefinida. Mas eu tenho como contribuir e deixar legado, até como casal, como história, etc. Não necessariamente na figura de um filho. Acho que tem que ter. Se eu fosse pensar e parar a minha vida, porque a gente sempre põe a culpa nisso, né? Falar, a gente tem que parar a vida para poder ter um filho, porque um filho muda tudo. Claro. Mas eu não uso essa desculpa. Realmente eu sei que hoje... Não seria tudo? Você era tudo para o seu pai. Por que você não quer estabelecer que um filho tem em você esse tudo que o seu pai foi para você? E por que você não quer ter num filho aquilo que poderia ser tudo? Ou não exatamente principal, mas o essencial para você? O que é essencial para você hoje, Fabiana? Então, hoje, para mim, essencial, Adriles, é poder, pode ser uma ilusão, mas fazer a diferença na vida das pessoas. Primeiro, das pessoas que me cercam. Então, essa questão de família, mesmo eu não tendo filho, eu tenho uma família que são pouquíssimas pessoas, mas que elas são as joias mais raras e mais preciosas que existe. Eu tenho um relacionamento com Deus que é tão verdadeiro que ele preenche. E preenche de uma forma que eu acredito em propósito e que Deus vai me levar em lugares ou vai me utilizar. Eu tenho isso muito forte. E, de fato, isso aconteceu na minha vida. Eu jamais esperaria, por nenhum plano que eu fizesse, que eu estaria, por exemplo, na frente de uma TV. Isso nunca foi um plano meu. O meu plano foi ser uma advogada, e eu fui fazer audiências e tentar melhorar o mundo através da justiça a positivada lá, dos códigos. Mas esse papel transcendeu, e aí, hoje eu estou aqui. Mas, assim, se pergunta de filho, eu sei, por exemplo, a minha mãe adoraria ter netos. Realmente, o legado da família do meu pai era filho único. Se eu não dou continuidade, o sobrenome dele morre. E isso eu penso muito. Mas eu ainda preciso parar, refletir e decidir. Eu sei que o tempo está curto pela questão biológica. Sim, né? Você pode adotar, você pode... Posso, eu não tenho também problema nenhum aqui com essas questões. Também acho que isso... mas também não é desculpa. Que a questão é um pouco mais profunda e ainda me pergunto em relação ao mundo, o mundo como está, mas eu sei que isso é uma desculpa tola. E, de fato, é algo que eu tenho a conferir. E daqui a pouco pode ser que eu defina. Fala, eu vou ter filhos ou não vou ter filhos. Deixa eu fazer uma pergunta talvez um pouco até mais capciosa. Você falou que você foi parar nesse mundo da TV que não era a sua intenção. Você falou que é uma advogada, tributarista, muito bem sucedida. Você não acha que nesse momento que você foi para a TV, que eventualmente você até está combatendo uma injustiça, o país está uma celeuma danada, existe uma série de injustiças, de princípios sendo solapados, dentro do próprio mundo jurídico, da justiça formal do país. Mas você não acha, por exemplo, que essa vontade sua de não ter filhos, não estabelecer essa essência da sua vida, tem a ver talvez com uma certa... Aí que é a capciosidade da pergunta, de uma certa vaidade sua em se estabelecer como uma combatedora de injustiças na televisão, como advogada, como tributarista. Esse dever social seu não te deixa não dá um certo deslumbramento com a sua própria sombra e que te impede de ter a mais nobre das funções humanas, que é ser mãe? Então, aí você pegou, porque eu não vou negar que não existe essa parte de vaidade. Hipocrisia seria dizer que não. Né? Óbvio, te dá uma notabilidade que eu jamais teria, mesmo fazendo mais de 1000 audiências e conhecendo diversos juízes, fóruns em lugares diferentes. Mas, necessariamente, essa figura de mulher, mãe
e deixar legados, porque no processo de depressão, eu pensei muito sobre a questão existencial. Né? Para mim era muito forte essa questão, para onde vamos? De onde viemos, eu tenho certeza. E por isso que a ligação de Deus e etc. E eu sei que por mais que você deixe filhos, talvez você não deixe o legado. Então, essa questão de existência, eu tenho que ter uma existência que cumpra com que é uma lacuna interior que eu não consigo nem colocar em palavras. Então, por enquanto, eu me dou ao luxo, é luxo mesmo. A vida prática, a sua profissão, a sua função como advogado e comentarista, preenche exatamente esse vazio que você não sabe exatamente aonde tatear, né? Na verdade, o que mais me preenche não é nem essa parte. Me preenche muito mais a vida que eu tenho normal na minha casa, com o meu marido, com a minha mãe, aqueles momentos que ninguém imagina, aqueles momentos de intimidade que você tem algo assim precioso que ninguém está vendo o que eu sou de fato. Mas isso não seria coroado por um filho, Fabiana? Seria, ele seria um agregador, seria maravilhoso. Aliás, eu tenho certeza que se eu tivesse um filho, ele teria as condições as melhores possíveis, de tudo, de tudo. Mas existe essa beleza aí também de você, porque quando você tem depressão, Adrilis, uma das coisas que vem muito forte é você não ter a dependência em absolutamente ninguém, você conseguir sair daquilo ancorado pelo que você acredita e pelo que você é. Sim. Então, isso eu tenho muito forte. Então, hoje, por mais que eu tenha marido, mãe, emprego, etc., amanhã pode mudar. E eu tenho tão forte os meus valores que eu não posso garantir que eu não vou me abalar. O que pode mudar? Do que exatamente você tem medo? O medo te paralisou, te paralisa em alguma medida? Paralisou no passado, paralisou na depressão. Hoje, o que te paralisa o medo? O que te então, hoje, não posso garantir. Mas o processo que eu passei é tão forte de certezas que as pessoas não têm. Por exemplo, eu tenho uma certeza tão grande em Deus, etc., que eu sei que jamais eu ficaria paralisada numa cama por depressão. Entende? Por quê? Porque os valores que eu tenho hoje, muito enraizados do que me tirou dali, não me permitiria mais ficar naquela semivida. Porque é uma vida que você não tem, na verdade. Você está perdendo muito tempo, e o tempo é muito precioso. Então, hoje, as coisas que mais me apavoram ainda é a morte de pessoas queridas. Não existe nada, ao meu ver, não adianta. Perder condição social, eu perdi várias vezes. Eu tive isso muito forte. Né? Meu pai foi muito bem de vida, ficamos mal na adolescência, me restabeleci, perdi de novo, e assim eu fui. Isso não me preocupa. Não tem nada que me abalaria nesse sentido. Lógico, você fica preocupada, chateada, você tenta se colocar, se garantir, mas a gente sabe que nada disso é garantido. Eu sei, Fabiana, a gente está até subvertendo esse programa, a gente fala de teorias mais amplas e atemporais nesse primeiro bloco, mas a gente entrou atemporalmente dentro do seu interior. Aí eu tenho que te fazer uma pergunta mais ampla. Você está falando da sua vida pessoal, do que te abalou, da história do seu familiar, das suas perdas. Mas a gente está tendo perdas muito dramáticas no nosso país e perdas no que tange a democracia, de gente que fala em liberdade e democracia e está cerceando a liberdade e a democracia. A justiça brasileira te deprime hoje? Te deixa abalada? Não me deprime, como é que você me dá uma sensação... contra essa injustiça latente dentro da justiça brasileira? Faz o inverso. Me dá uma sensação de querer agir absurdamente. Então, tudo que eu aprendi como conceito de justiça, que está além do que está positivado nos nossos códigos, né, vai muito além. Quando eu vejo pessoas dizendo que isso não existe, que isso não é isso, que nunca foi assim, que não foram esses valores, que não é isso que está na lei, aquilo me dá uma força, Adrilis, para lutar, para falar, para escrever, para contribuir com o outro, que assim é o que me faz muitas vezes levantar de manhã e falar vamos. Então vai muito além. Eu realmente acredito num país melhor, na diminuição da justiça social que na esquerda se apropriou muito. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente possa fazer a diferença de verdade, cada um de uma forma. Eu acredito. Pois é, mas essa feiura da desigualdade social, essa feiura da fome, da miséria, de uma elite conspurcada, que conspurca os valores da democracia, sempre existiram. Essa feiura que você diz que evita os pequenos detalhes, está aí. Sim. Te rodilhando, te cercando de todas as formas, e você não baixa a cabeça
para essa feiura. O que te faz enfrentar essa feiura de corpo aberto como comentarista e como advogada, sendo que essa feiura é o próprio establishment brasileiro, é a própria justiça brasileira, é o próprio Estado brasileiro de um tipo de elite que conspurca toda forma de possível beleza de uma nação que sempre está para ser a nação do futuro e um futuro que nunca chega. A diferença é não querer apenas sobreviver, como a maioria dos brasileiros, é querer viver de fato. Então, a história pessoal e a história do que a gente pode construir é o que me motiva. Então, quando a gente vê essas injustiças, essas decisões, a liberdade, por exemplo, a liberdade, as pessoas não sabem a história da liberdade. A liberdade ela foi construída, a nossa liberdade, a brasileira. Ela vem, o que está positivado, vem numa das maiores tragédias humanas que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Então, os valores individuais, as liberdades que preconiza lá na Constituição, etc., foi a conquista de um povo que foi massacrado. Então, a gente viu muito nessa época aqui de pandemia a relativização, por exemplo, do sigilo médico. Então, uma questão de alguém, você perguntar se você está vacinado, não é uma questão moral, social, coletiva, ao contrário. O que os nossos antepassados judaico-cristão conquistaram foi que você não podia ter nada médico violado, porque foi levado ao limite. Então, veja, quando você está relativizando essas coisas, é isso que eu tento prestar atenção. É de mostrar, fazer as pessoas olharem o valor aonde ele está intrínseco na história. Porque quando você está lá na ponta, falando, não, tudo bem, eu vou falar aqui para você se eu fui vacinado ou não, que não tem problema nenhum, porque eu quero fazer parte aqui do que está certo ou está errado. Mesmo colocando contra ou a favor. Na verdade, você está relativizando um valor que depois você não vai conseguir voltar atrás, entende? Entendi. Fabiana, a gente está falando de medo, a gente está falando de corrupção nas mais altas esferas do país, né? E a gente está falando de uma justiça. Fica curioso, né? O meio judiciário não é corrompido, não existe corrupção. Você tem medo de dar essa resposta? Você tem medo de enfrentar a corrupção, não só moral, mas como possivelmente financeira, das altas esferas do meio judiciário? Como é que a gente enfrenta uma ditadura de um judiciário que a gente está vendo hoje praticamente no Brasil, que é moralmente e talvez financeiramente corrompido? Como é que a gente vigia o vigia que não vigia nem a sua própria ordem moral? Quais são as armas para lutar contra essa feiura? Tenho zero medo disso, e de fato existe a corrupção no judiciário dentro de escritórios de direito, não tenho receio algum de falar isso, porque isso é real. Existe corrupção de laudos, estou falando de coisas pequenas, tá? Para começo, laudos que são colocados em processos, de peritos que sabem muito bem o que eu estou falando. Então, se existe, tanto em processo trabalhista, processo criminal, processo civil, para as pessoas perderem, existe, isso é real. Existe corrupção de tribunais, eu estou subindo um pouquinho, de tribunais que... Eu quero que você suba. Não, estou falando aqui para vocês entenderem de onde vem, porque lá na ponta é um problema que, na verdade, é crasso. Você pega tribunais, vou dar um exemplo, o Tribunal de São Bernardo do Campo, não importa qual a petição, qual o direito, quem é o seu cliente em uma certa época da vida, que você entrava com uma petição, aquela decisão já vinha para todas as varas com o presidente do tribunal. Então, isso acontecia. Tá? Então, o meu direito era líquido e certo pelo que eu acredito de justiça e pelo positivado na lei. Mas aquela decisão não tinha êxito, porque era uma decisão política. Então, o judiciário está corrompido. Quando você chega nas esferas mais altas, então, quando você tem um STJ ou um STF, que para você conseguir subir um recurso, ter o juízo de admissibilidade, né, falado, as pessoas não sabem, mas você não consegue, nem quando o seu direito é realmente constitucional, no caso do STF, ou um direito de uma lei, que é no caso do STJ, que você vai questionar a lei, não o mérito da coisa, e você não consegue ter aquele recurso, você não consegue subir, você não consegue que aquele juízo seja admitido para coisas lícitas e reais, palpáveis, e você vê o STJ, o STF sendo usado politicamente com a petição pronta já no balcão ali, por políticos, e aquilo ser julgado, e aquilo é revoltante, porque você sabe como está o problema na base das pessoas comuns, que estão 20 anos no judiciário esperando uma causa. Então, você já pega a primeira ponta aí. Como passou na frente, na fila, essa pauta política cada vez mais. Esses ministros de Supremo, de STJ, eles deveriam ter o comprometimento de julgar
a quantidade de ações que eles têm, porque aqueles julgamentos são vinculantes. Então, eles escolhem minuciosamente por critérios escusos, às vezes. Os piores critérios. Eu tenho medo algum. A minha entidade de classe, OAB, é outra que a gente tem enfrentado, porque ela é feita e paga para cuidar do advogado. É tudo menos que ela faz. Isso é o que mais? É corrupção, é ideologia ou é a corrupção moral e financeira que se utiliza de uma ideologia para reforçar a sua corrupção? Tudo junto. E eu não tenho receio de falar, porque ou a OAB tem que deixar de existir, porque não deixa de ser um sindicato, ou ela tem que se prestar ao papel que ela foi criada, que acima de tudo é defender os advogados. Acabou. Ela não deveria se meter onde está se metendo e nem servir de palanque para a projeção de futuros políticos. Então, hoje, atualmente, nós temos lá o inquérito 4781 aberto, onde, nessa semana, foi decidido que haveria o julgamento de um embargo, de um inquérito, onde ninguém sabe, os advogados não sabem, eu tenho amigos que são advogados desse processo, eles não sabem qual é a petição, e a OAB tem a cara de pau de colocar bem nesta semana um videozinho bonitinho que eles defendem a prerrogativa dos advogados. Defendem de fato? Se defende de fato, como eles não estão defendendo mais de 20 advogados, num inquérito que está sendo amplamente, não estou falando aqui dos réus, eu estou falando o direito do advogado de ter acesso integral aos autos. Não existe democracia sem o uso sem a advocacia livre. Você tem que ter acesso aos autos. Por pior que seja o criminoso aqui, sim, você tem que ter acesso. Então, assim, estão relativizando, estão fingindo que existe algo que já há muito tempo já não está de pé, porque para as pessoas, Adriles, não se escandalizarem com isso, quando você faz a denúncia, a gente tem a denúncia, né, na Corte Internacional de Direitos Humanos, que recentemente até pediu para a gente falar algo a respeito, né, que é a tal da maior ação do mundo, que foi ridicularizada. Toda o quê? A maior ação do mundo, né, um projeto lá de vários advogados que subiram mesmo para a Corte Internacional de Direitos Humanos. A gente sabe que é algo globalista, por exemplo, a gente tem noção disso. Mas como é que você vai denunciar se você já chegou na instância máxima do país ou no órgão máximo, a própria OAB, e ninguém está garantindo o direito que está positivado, que é líquido e certo? Que está falando de coisas normais. Então, como que as pessoas não se escandalizam com isso? Como as pessoas não se escandalizam com a violência no Brasil? Porque o Brasil não é só um país com criminalidade alta. Ele é altamente violento. Os crimes que nós temos, ele é altamente violento. Mas a leniência do judiciário, a ideologização do judiciário, que permite a leniência em relação à violência, tratar um criminoso como uma vítima social, quando a gente tem uma maioria de população pobre, trabalhadora, honesta, gigantesca maioria essa, que não se deixa levar pelo crime. Essa ideologização, eu volto a perguntar, é só uma ideologia ou é um tipo de corrupção em comum, com uma elite espúria e com uma ínfima classe baixa espúria? Eu acho que você percebe uma ligação aí? É esse o ponto. Nós temos criminoso reconhece no outro de alta esfera e o da baixa esfera. A gente tem uma elite no Brasil, na América Latina e em muitos países do mundo, coordenando essas pessoas que se identificam com o crime, manipulando esses de baixa classe social para manipular. E a grandíssima maioria não quer fazer parte disso e tem ojeriza disso. Isso aí. Só que existe uma manipulação da mídia. De uma minoria poderosa. Que tem a ver com essa elite. A mídia incolui com o judiciário. Então, a esquerda é a elite. E a elite é a esquerda. E essa esquerda ela é espúria e está ligada necessariamente com os piores crimes em grande escala no Brasil. Então, eu afirmo isso. No Brasil, na América Latina e no mundo, nós temos uma criminalidade organizada e, infelizmente, que ideologizada, moralmente corrupta e monopólio. Trabalham com monopólios. Então, essa coisa de... Quando você olha para o que a gente tem formado já, até como conservador, eu poderia dizer que talvez eu não gostasse do excesso, por exemplo, de privatizações, né? Eu não sou uma pessoa eu sou liberal essa coisa de liberal na economia, acredito, tem que ter, mas eu não acho que tudo vale por dinheiro. Então, quando você pega algo, falarem para mim, você tem que aqui escolher a pauta
econômica ou a pauta moral? Eu vou dizer que é a pauta moral sempre. Porque se você tiver a pauta moral muito bem estabelecida, a pauta econômica é uma consequência. E a gente está com isso invertido, inclusive dentro da direita. Será? Você não acha que pessoas que trabalham arduamente, mas num país que tem condições desiguais, condições de trabalho precárias, que tem uma tributação extremamente absurda, injusta, que cobra mais dos mais pobres e menos dos mais ricos, você não acha que tudo isso gera um desapreço ao trabalho, ainda que o brasileiro seja trabalhador, seja honesto, e gera também uma certa cultura brasileira de apologia à desonestidade, ao chamado jeitinho brasileiro? Você não acha que essa cultura está entranhada também em boa parte, infelizmente, da população e que gera uma elite espúria, e essa leniência em relação à bandidagem também é comungada por essa cultura brasileira que chega nas altas esferas do poder, do STF, do Executivo, do Legislativo, até o brasileiro que vota no tio, do avô, para ganhar uma benesse para um deputado que ele nem mal conhece. Você não acha que essa pauta que você fala de moralidade no trabalho no Brasil também é conspurcada por essa cultura de leniência com a corrupção? E por isso que eu bato tanto nela. Porque se ela estiver sólida, você não consegue, nada fica acima disso. Você não consegue ter uma prevalência desse jeitinho brasileiro, por exemplo, que falam que é endêmico no Brasil. Embora eu já acho que as pessoas já estejam acordando que isso não dá certo. A gente vê também que o brasileiro, de certa forma, hoje se entende mais não como aquele vira-lata da América Latina, que é um incauto, que é incivilizado, que os países europeus, essa glamorização, até que a gente vê que esconderam as mazelas dessa elite aí, europeia principalmente, né, falando que lá é melhor, e a gente sabe que não. Então, o brasileiro, primeiro, ele precisa saber da sua própria história. A gente precisa conhecer a nossa própria história. Mesmo com todas as tristezas, com a história de escravidão latente que o Brasil teve, essas questões morais, de jeitinho, etc. A história apaga o próprio passado. Exato. E apaga a própria aprendizagem. Mas ela serve como uma base que você não tem que ter nada pior que aquilo. Né? A gente já esteve no caos. Já tivemos o caos. Então, você não pode permitir que o caos se estabeleça novamente. Então, tá bom, a gente foi horrível, péssimo, eu nem acho isso. Acho que a gente foi muito melhor do que as pessoas colocam para nós, até os livros de história colocam para as crianças. Hoje, com todos os problemas do que 100 anos atrás, com escravidão, mulher não podia votar. Sim, enfim, mas mesmo de 100 anos atrás, essa história, eu acho que fizeram muito mais feia do que ela foi. Propositalmente. Então a gente tem aquela, mesmo eu acreditando que foi horrível, péssimo, e que ali não tinha valores algum, então eu tenho uma sociedade que eu preciso ser melhor do que aquilo. Então, se eu parto do caos, eu tenho que ser melhor. Então, tá aí. Então, eu acho que a pauta moral, ela alavanca todo o resto. Fabiana, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco, e eu queria fazer uma pergunta mais objetiva. Você falou uma frase que me deixou bastante com a pulga atrás da orelha, que o STF é instrumentalizado por corrupção, por corruptores. Mas a partir do momento que o STF talvez tenha chegado ao momento de medo de que a justiça, sobretudo da Lava Jato, estava chegando em todos os cantos, chegando em mulheres de ministros, chegando a ministros, você não acha que ele mesmo instrumentalizou uma possível corrupção moral em se arrogando uma espécie de ditatoga no Brasil? Seria um medo dessa justiça batendo na porta do próprio principal instrumento de justiça, que é o STF? Um narcisismo, uma vaidade contrariada, quando o povo não percebe no STF os seus devidos representantes no judiciário? E como é que a gente reage a esse tipo de ditadura togada que está se instalando no Brasil? Eu acho que hoje os membros do judiciário das mais altas cortes, não somente do STF, existe uma total ausência de medo. Essa coisa de medo, para mim, mesmo com a Lava Jato... Mas isso é impunidade, não? Sim, mas eles têm tanta certeza, de uma forma geral, da impunidade, do que o Brasil já foi, de que aquele status de poder, da influência que o poder traz, que o dinheiro não traz, que não consegue buscar, que aquele poder, e realmente é muito poder concentrado na mão de pouquíssimos, eles sabem que quanto mais corporativistas eles forem, mais eles conseguem vencer até, por exemplo, a própria força da Lava Jato. E, de fato... Vencer o próprio povo, Fabiane?
O povo já acho mais complicado, porque eu acho que o único receio que as grandes elites, aí tanto faz, tem de fato, sempre teve na história, é o poder da massa. No direito a gente aprende isso, que você não consegue segurar, não consegue conter um crime em massa. Então, por exemplo, num estádio de futebol, se tiver uma torcida totalmente desorganizada, você não consegue conter aquela massa. Não existe o número de policiais suficiente se a massa se rebelar. Mas a massa tem medo. Por que a massa tem medo de uma ínfima elite tão menor que a massa? Justamente pela palavra que você falou. A gente precisa parar de querer de ter dó daqueles que praticam o mal de fato, do ponto de vista da lei. Então, se você tiver um Estado extremamente punitivista, e eu sou dessas, só não sou a favor da pena de morte, por um conceito de vida. Sim. Mas você tem que dar o exemplo, você tem que punir. Aquele negócio de tolerância zero e etc., ela tem que ser aplicada na justiça, não é só na justiça criminal. A justiça criminal é uma consequência. Mas se você tiver isso na justiça civil, na justiça trabalhista, você acaba chegando e constrangendo esses seres, porque a gente tem que dizer que também tem muita gente boa no judiciário, sim, claro. Tá? Aliás, também é como o Brasil, a grande maioria, a elite do judiciário, é que não corresponde aos valores dos brasileiros. Então, o medo dos brasileiros hoje está sendo até por coisas bobas, né? De ficar sem rede social, de ter multas aplicadas por juízes um tanto fora da lei. Liberdade de trabalho, exato, de educar os filhos, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, opinião. Liberdade de não querer se inocular com uma coisa que a pessoa não acredita. São coisas assim, garantidas por Deus, tá? Isso é bíblico, então, né? Exato, não é nem constitucional, é exato. Bíblico. São os valores que você não tem como mexer. Negociados. Estão sendo negociados, estão sendo solapados no Brasil. E é isso que eu tento chamar a atenção, que quando você está relativizando um valor ou um direito, não é aquele direito específico ali na ponta. Por exemplo, os ministros do Supremo não se tornaram o que eles são do dia para a noite. Isso foi uma construção da sociedade brasileira. E você tem que pegar a história para saber como é que foi formado isso. Então, antigamente, você não tinha gente do povo no poder nessas esferas. Você não chegava. Hoje em dia, nós temos a possibilidade de ter. Pessoas comuns podem chegar a ser ministro do STF, desde que não existe essa influência do poder pelo poder, e só pelo poder. É o poder que atrapalha. Fabi Barroso, a gente chegou ao fim da nossa primeira parte. Geralmente, quando a gente fala sobre teorias mais amplas, a gente falou de teorias mais amplas dentro do seu íntimo. E nesse segundo bloco do programa, a gente vai ficar mais ainda íntimo e pessoal com Fabi Barroso. Fabiana, a gente está falando muito sobre medo. Do que você tem mais medo? De morrer, de perder tudo que você conquistou, de perder sua beleza, de envelhecer, de ficar decrépita, de ficar dependente de alguém? O que mais aterroriza você e como é que você enfrenta esse maior medo que você tem? Meu maior medo é de ficar uma pessoa viva sem memória. Então, se eu pensasse nas pessoas que têm doenças que você vai ficando com uma certa insanidade mental, que você vai tendo esse desconhecimento de você mesmo, esse é o meu maior pesadelo. De você não ter controle da sua própria existência, do que você é, de você ficar dependente de terceiros para te ajudar. Perder sua identidade. Isso para mim, assim, é um pesadelo mesmo. Também tenho muito receio, medo, não sei enfrentar isso, sei que quando isso acontecer, eu vou ficar desesperada, mas eu vou conseguir achar um jeito como eu já achei. De perder minha mãe, que já é uma senhora, minha irmã, meu marido, a vida dessas pessoas me importa demais. Então, eu tenho medo disso ainda e não tem jeito. Isso é uma coisa que nós não fomos feitos para enfrentar a morte. E por mais que você fale que você seja valente nisso, quando ela vem, ela tira o seu chão. Teu cérebro fica no vácuo. Pelo Mas menos é a morte que dá sentido à vida. Né? Então, porque aí você tem essa dualidade. Perder, você vai perder Exato. isso tudo. Você valoriza cada momento. A eternidade é um tédio, né? E, aliás, até já aviso que as pessoas assim, que nunca perdeu ninguém, tem muito receio, é muito diferente. O medo, o pré-medo que você tem e depois, de fato, quando acontece. É bem diferente. Mas, Fabi, você falou que você tem medo da perda da memória, de um Alzheimer, de uma demência. Você preferia morrer do que ficar demente? Preferia. Se você tivesse autonomia, se você percebesse os primeiros sinais de um Alzheimer, de uma demência, que seria provavelmente irreversível, você como religiosa, como conservadora, seria capaz de tirar a própria vida? Jamais.
Mas não é uma contradição? É uma contradição, é o meu maior medo e o que eu não teria como objetivo de vida. No entanto, eu entendo bastante que é vontade permissiva de Deus. Então, se isso for uma permissão de Deus, existe algum motivo que transcende a minha própria existência. A sua vida não pertence só a você? Você acha que é um dom divino? Jamais. Mesmo uma vida sem dignidade, sem identidade, sem memória, sem locomoção, uma vida na cama, para além da depressão, ela vale a pena ser vivida, Fabi Barroso? Se Deus permitiu, ela está servindo justo isso? de propósito de alguma coisa para alguém. Eu não tenho como questionar Deus. Deus é inquestionável. Mas Deus não é uma criação humana também, a imagem e semelhança do nosso princípio de perfeição? Para mim, Deus é divino, não é uma criação humana. É transcendental, ele é único, ele é alfa e ômega. Ele vai muito além. Ele é e que há de vir. Deus então, é sempre justo? Tempo. Na justiça de Deus e no tempo de Deus, com toda certeza. Mas como é que a gente define o tempo de Deus? Aonde que estava Deus em Auschwitz, nos campos de concentração? Aonde está Deus quando a pessoa perde a memória? Aonde está Deus quando um pai abusa de uma filha? Quando existe pedofilia? Por que existe a permissão divina de tais monstruosidades, de tais injustiças no mundo e no coração dos homens? Como é que se consegue encontrar Deus dentro da maldade humana, através da maldade humana? Por que existe a maldade humana? Por que Deus permite a maldade humana? Como existe a dualidade, a culpa não é de Deus, a culpa é exatamente do outro lado. E o outro lado existe e é real, ao meu ver. Então, se existe tudo isso, com a permissão de Deus, porque eu acredito que a criação que ele criou era para ser belo e para ter louvor a ele, a criação perfeita, e foi corrompido, porque também assim definiu Deus, e é muito, muito mais profundo isso. Se todas essas coisas existem e eu abomino, no entanto, eu entendo que lá nas trevas, Deus ele usa as trevas para vir à luz, essa coisa de dualidade. Então, em tudo isso que você citou, mesmo com esses exemplos, você consegue enxergar a beleza mais pura e ver que Deus é altamente misericordioso, mesmo no extremo mal, naquela coisa que é inadmissível, nas pessoas que morreram, por exemplo, nos campos de concentração. A história nos remonta que os princípios e os valores daquele povo ali construído, por exemplo, é tão forte que eles não tiveram nenhuma terra, demoraram, né, para ter uma nação. Então você vê a força do poder de Deus e para aqueles que acreditam. Não importa, aqui não estou falando de religião, estou falando de Deus, né? Mas eu acredito nesse Deus aí, Adrilis, que é único e que é atemporal. Então eu não consigo explicar porque não foi ainda aberta essa explicação. E aí, por ser conservadora, talvez nunca seja. Eu tenho a prudência de ter esse entendimento de que Deus não se questiona e que nem tudo é explicado. Você é uma mulher muito bonita, muito bem-sucedida, a gente já falou, financeiramente, trabalhisticamente, e você é uma advogada tributarista. Qual é o pedágio, qual é o tributo que você paga por todas essas... por esse sucesso que você teve na vida? Você sofre muito preconceito, você já sofreu assédio, você já sofreu algum tipo de injustiça extrema na vida, para além da morte do seu pai, essas justiças da vida, assim, justiça conformada pelos homens, pelas pessoas. Que tipo de preconceito e injustiça você mais sofreu na vida e ainda sofre? Então, o pessoal da direita acha que não pode falar sobre isso, mas isso é real. Existe um machismo em empresas real. Eu, como tributarista, um mundo extremamente masculino, né? Essa história, onde você vai negociar, você faz tese tributária, só tem homens falando. Eu já participei de reuniões onde clientes japoneses, mulheres não podiam falar. Não sei se isso faz parte da cultura, mas do que eu participei ali das empresas era assim. Então, eu fazia a tese, eu tinha que dar a tese para um homem, para esse homem poder falar. Então, eu vivenciei isso. Tá? Eu passei isso. Também, eu sempre, por ser loira, magra, e ter esse estereótipo, eu sentia que, até hoje, eu tenho que estudar muito mais, tenho que saber muito mais, para eu provar muito mais, para as pessoas darem um valor, não pelo que eu tenho a oferecer como a aparência, mas o interior, principalmente da parte técnica. Isso me exigiu demais. Também tive perseguição de mulheres em escritórios, que tiraram o meu emprego. As pessoas sabem com quem eu estou falando.
Muito As mulheres feio. são mais desunidas, Fabiana, você acha? Bastante, bastante, bastante. Isso A é inveja real. é uma coisa mais Muito arraigada real. nas mulheres. E isso a gente enfrenta até hoje, tá, Adriles? Falar que não é mentira. Então, as pessoas têm inveja, às vezes não sabem nem do que é, né? E as pessoas querem o teu lugar e também nem sabem qual é. E nem sabem o que você passou para estar ali. Nem sabe a sua felicidade pessoal, se você é Exatamente. realizado ou não, o quanto você é feliz. E o tanto de renúncia que você teve para chegar em qualquer coisa, né? A vida é feita de esforço, não é diferente. Quando você fala, a pessoa é bem-sucedida, eu não meço por nada material. Porque eu acho que o material ele pode ser perdido de uma hora para outra na vida, como teve a história da minha família. Mas você consegue medir se a pessoa é bem-sucedida ou não quando ela tem algo que ninguém te tira, nenhuma situação te tira. Então, o conhecimento é uma delas. O que ninguém tira de Fabiana Barroso? O conhecimento. O conhecimento que eu obtive, tanto nessa parte que eu expliquei, de ter uma fé inabalável, porque ela que me sustenta, como também o conhecimento que eu tenho hoje técnico das coisas que eu participei, por exemplo, mais de 1000 audiências. Também fiz a parte consultiva, então você junta duas partes jurídicas muito fortes. E isso ninguém me tira. Também as coisas mais bobas, como conhecimento que se acumula em viagens, lembranças maravilhosas de casamento, por exemplo, dessas coisas que você conserva na sua memória, com aquele momento extremamente feliz, às vezes tão bobo, sabe? A beleza das coisas bobas. Eu conservo isso ninguém me tira. Fabiana, você falou de machismo nas empresas, no judiciário, na televisão, e você falou da inveja das mulheres, da competição. Um é um princípio que é considerado progressista, né? O ataque ao machismo, que é legítimo, enfim, é legítimo esse ataque que eu estou dizendo dizer, e outra coisa da questão das mulheres, que é da sororidade, que é negada a inveja, ou seja, a gente está falando de dois conceitos aqui, análises sociais, uma eventualmente, em princípio, progressista e outra conservadora. É possível unir esses dois polos no Brasil, ou é uma polaridade, uma polarização indissociável? Não dá para fazer um diálogo socrático, tese, antítese, Tem que síntese? ter. Em que momento a gente vai poder convergir para estabelecer um diálogo entre os contrários e entre os contrastes do Brasil? Como se pode ter esse diálogo no futuro próximo? Vou fazer uma crítica nisso em relação à própria direita, porque para a esquerda é muito fácil, né? A gente já fala muito disso. Mas a direita tem que parar de negar que existem essas coisas, ou que essas coisas não é uma causa válida. É uma causa válida. É fato, por exemplo, quando você fala de crimes contra a mulher, é real. Sim. A violência doméstica entre as Causada mulheres pelo patriarcado, Fabi Barroso? causada por homens, mas quem sofre, quem é vítima da violência doméstica, na sua grande maioria, são as mulheres. Você não tem como negar isso, Adriles. Então, a gente tem que pegar isso como fato, trabalhar. Então, você vai convergir com a própria esquerda nisso. Tá? Então, são os pontos onde não é monopólio deles eu querer trabalhar, por exemplo, com mulheres vítimas de violência. Não é também uma pauta da esquerda falar de assédio sexual, moral, no local de trabalho, porque isso é real. E isso vai me incomodar. Valores humanos, né? Valores, O exatamente. problema é a histeria de achar que tudo é assédio, Não, o problema é você pegar um movimento Me Too lá dos Estados Unidos. E o fulano tocou no meu joelho. E usar, a gente teve Isso a causa recente lá da Amber Heard. Sim. E do Johnny Depp. Que usou de um discurso feminista para... E atrapalhou a pauta das mulheres lícitas que realmente sofrem aquilo por uma falsa acusação, que se provou falsa no Tribunal dos Estados Unidos, que é extremamente rígido nisso. Né? Até o juízo de admissibilidade para causas assim são extremamente rígidas. Mas, por exemplo, ali não invalida a causa é justa, a causa é real. Como a causa de diferença social no Brasil, ela é real também. Isso não é uma pauta da esquerda, não deveria ser. A gente sabe que existe. E a gente tem que fazer esse exercício, como eu posso contribuir para diminuir essa diferença. Fabiana, você é uma mulher que tem muito dinheiro, que tem muito sucesso, como a gente já falou aqui várias vezes. Qual é o valor do dinheiro para você? Você está com um sucesso extraordinário na televisão, você tem um sucesso extraordinário como advogada. Em que medida esses vários sucessos que você tem não constituem uma vaidade pura e simples, um tanto quanto vazia, ou são orgulho de uma ação efetiva que você fez?
Eu encaro o dinheiro, para mim, ele tem uma clara relação com segurança, né? Como eu tive muito isso, então o dinheiro te faz eu ter algumas seguranças na vida. Então, uma velhice melhor, fazer com que meus familiares fiquem bem, nesse sentido de dar a segurança que o dinheiro traz. Então, dinheiro para mim é segurança, não é você esnobar, mas eu gosto, sou uma pessoa extremamente, sempre fui, e não acho feio isso, ser vaidosa, gostar de... Você nunca ostentou, Fabiana Barroso? Não, mas o que é ostentação? Por exemplo, eu gosto de roupa bonita, eu gosto de maquiagem, eu sempre brinco. De um carro de última geração mostrado nas redes sociais. Sim, mas, por exemplo, eu não acho, eu sempre brinco, eu falo que Deus me fez certinha, porque eu sou mulher, me sinto mulher, e sou a mulher típica, eu gosto de salto, eu gosto de brinco, eu gosto de maquiagem, eu gosto de rosa, eu gosto de purpurina. Se eu não fosse mulher, eu seria, entendeu? Porque a minha alma é desse jeito. Então, essa parte, para mim, Adriles... Mas isso não é uma ostentação fútil ou é uma vaidade não comedida? Faz parte... Existe uma vaidade assimilável pela moralidade cristã? Ou toda ostentação é uma forma de pecado? Não tem nada a ver. Esse seria o maior pecado de Fabiana Barroso? Olha, se isso for um pecado, que Deus me perdoe, porque realmente esse eu não corrigi. A vaidade e gostar de coisas belas e boas, comer bem, para mim é um direito conquistado, tá? E gostaria que todos tivessem. E faço questão mesmo de compartilhar o que eu tenho. Então, eu acho que a vaidade ela é mitigada com a generosidade. Você acha que uma virtude em abundância pode sanar pequenos vícios como a ostentação e a vaidade frugal e vazia? Acho que sim. Acho que se você tiver um objetivo ali... Você está nessa equação? Tomara a Deus que eu esteja nessa equação. Fabiana, eu me surpreendi bastante, e a gente está encaminhando para o final dessa entrevista, com certos traumas, certas tragédias, certas dores pelas quais você passou. Eu sempre faço uma diferenciação entre realização e felicidade aqui nesse programa. Uso o exemplo do Cristo crucificado, martirizado, como um homem realizado, mas não necessariamente contente de um prazer físico, que ele não tinha nenhum até o momento. Hoje, como é que você se define? Uma pessoa mais realizada, amadurecida, traumatizada, mais construída em valores arraigados no judaísmo e no cristianismo. Você se sente mais realizada ou mais feliz? Ou as duas coisas? Você está satisfeita com a vida, Fabiana? Depende. Do quê? Eu estou satisfeita com a minha própria vida, né, com o que eu construí, com o que eu sou. Mas eu estou muito insatisfeita com o que está à minha volta. Isso me deixa extremamente inquieta, Adriles. Então, se eu fosse talvez muito mais egoísta, sabe, que você fecha a porta e fala, tá tudo bem. A felicidade pessoal diante de tanta miséria, você acha uma forma de egoísmo e egocentrismo? Incomoda. Para mim, me incomoda. De verdade, me incomoda muito. É hipocrisia, você não olhar para o outro. Então, para eu estar feliz de uma forma palpável, você falar, eu tenho uma felicidade, pelo menos a minha volta tem que ser um pouco... As pessoas têm que ter pelo menos a perspectiva de sair daquela miséria que se encontra. E eu estou vendo, acompanhando certos módulos da sociedade entrar numa miséria. A sua volta, você quer dizer o país, o mundo? O país, o mundo... os valores, o que as pessoas estão escolhendo, por exemplo, como divertimento, a ausência de discursos ou discussões como a gente está tendo, um pouco mais filosófica, a pessoa não querer enfrentar essas coisas, não falar de coisas mais profundas, ficar só de forma superficial. A felicidade frugal cansa, né? Cansa, você ela tem enjoativa. Você tem que submeter... igual uma montanha-russa, um loop de montanha-russa 24 horas por dia, ninguém suporta. Você tem que submeter a mergulhos mais profundos. E saber que talvez você não saia vivo lá daquele mergulho. Você acha, por exemplo, a gente tem vários contentamentos, várias alegrias, as pessoas que gostam da gente, as roupas chiques, as joias, o botox, as plásticas, os cabelos, tudo. Mas tudo morre. Tudo morre, isso que eu ia te falar. Você acha que a vida não basta? Você acredita em ateus? Porque eu acredito assim, que a vida não se basta, ela precisa de algo mais para alimentar o sentido que se esvai no cotidiano. Por mais que você seja rico, bem-sucedido, belo, inteligente, sempre falta algo. Você acha que o princípio de Deus, de religião, é o substrato que dá um valor à vida para além da vida? Com toda certeza.
você só tem uma existência completa quando você acredita em algo transcendental. Mesmo porque senão fica muito vazio. Tá bom, consegui tudo isso, meu objetivo é todo esse. A natureza humana, veja que contraditório, a natureza humana ela não é algo que você, quando conquista, você está feliz. Você sempre tem algo a mais. E se você não tiver isso, está algo errado em você. Então você tem que reaver aquilo que está errado. Mas aí você chega numa parte da sua vida e você vê isso nas pessoas mais velhas, o que é muito bonito de observar, que as pessoas mais velhas têm uma certa... Às vezes eu olho e falo conformismo, não é um conformismo, é um entendimento de que ela fez, o que ela construiu, dá crédito dela, não importa a religião, para ela subir num plano mais elevado e se encontrar com Deus. Então é isso. Antes de acabar a entrevista, a gente termina sempre essa entrevista com uma pergunta do entrevistado. A gente subverte o princípio da entrevista. O que você queria perguntar para mim? Nossa, Adriles, eu tinha tanta coisa para perguntar, não estava preparada para isso. O que vier à sua cabeça, meu bem. Então, assim, eu vou aproveitar e te perguntar o seguinte. Como a gente falou muito de transcendental e etc., você também é uma pessoa que faz esse exercício para ter essa coisa de existência um pouco mais profunda e ter valores aí que as pessoas não possam, talvez, te tirar? Eu acho que, para falar de um princípio de transcendência, a gente tem que falar de religião. Eu não sei se eu consigo acreditar num Deus católico, protestante, espírita, com dogmas, com céu, inferno, paraíso, purgatório, coisa do tipo. Isso eu acho da parte da mitologia. Mas eu acho que se a gente acredita num Deus que tem valores morais, como amor ao próximo, misericórdia, compaixão, para além até de um princípio de justiça, você perceber alguém injusto e tornar essa pessoa mais justa pelo exemplo, como seu pai fez com você, como um irmão pode fazer com o irmão, como um amigo pode fazer com outro amigo, perceber a miséria de todos os seres humanos e, através da percepção dessa miséria, enfrentar essa miséria e transformar em todos numa comunhão maior para enfrentar essa miséria humana. Eu acho que esse princípio religioso de transcendência a gente pode chamar daquilo que a gente chama de Deus. Se Deus não existe, ele deveria ser inventado, porque ele é uma intuição maravilhosa de algo que pode existir, que está acima de nós mesmos e que faz a vida valer a pena para além do cotidiano da existência. Muito obrigado, meu bem. Eu que agradeço. Bom, agora são vocês que perguntam também. Solta aí, pergunte ao Adriles. Hamilton Barata me pergunta, por que a maioria dos países quentes são pobres e os países ricos são frios? Olha, eventualmente tem uma coisa de ambiente que forma, não exatamente molda e não determina, mas influi no nosso caráter. Se você mora num lugar belíssimo, maravilhoso, paradisíaco, se você é criado num entorno absolutamente quente, absolutamente paradisíaco, você tende a ficar um pouco mais leniente e trabalhar um pouco menos. Agora, se você está num ambiente inóspito, feio, árido, gelado, você tende a ficar mais introspectivo e perceber a natureza humana para além daquele ambiente gélido da qual você está envolto e querer transformar aquilo pela sua ação. É o velho paradoxo humano. Quanto mais feia a circunstância, mais você pode eventualmente amadurecer tanto o seu caráter quanto o seu país. Wagner Lemos, qual o propósito da criação humana por Deus? É simples, eu acho que é amar e ser amado. E justificar o amor pela ação amorosa e não perceber que o amor é uma angulação do ego que se adapta à pessoa. Amor e desprendimento é a ação que você faz para melhorar a vida do outro. Melhorando a vida do outro, você melhora a vida de si mesmo. Esse é o propósito da criação humana de Deus, se é que Deus foi criado pela natureza humana, que tem que se superar, ou se é que Deus criou essa natureza humana que está incrustada dentro de cada um. Ari Matos, vivemos em uma democracia. Viver uma democracia é uma utopia permanente, né? Uma construção permanente. A tripartição dos poderes, o legítimo diálogo entre as várias esferas, a legítima disputa entre as várias esferas de poder faz com que a gente tente viver numa democracia permanente. Democracia é governo do povo, pelo povo, para o povo. A democracia representativa tem esses frequentes embates. Existe uma tensão subjacente em toda a democracia. Se a democracia está calma, é porque há algo muito errado dentro, subliminarmente, dessa democracia. José Maceno, como você enxerga a liberdade de culto? Expressar a sua religião e o que ela crê pode ser crime se alguém não concorda com o que você acredita? Depende.
se o seu culto, eventualmente, predica assassinatos, se o seu culto predica, de alguma forma, tortura de animais ou tortura de pessoas, se seu culto não predica algo que eleve o valor humano, então seu culto deixa de ser a religião. Religião é religar os pontos comuns mais necessários, mais fundamentais entre o ser humano, que são o amor ao próximo, a misericórdia, a compaixão e a justiça. Isso sim fundamenta a religião, mas cuidado para não estabelecer um culto ou uma seita em que você negue esses valores humanos mais profundos. Então nem tudo que é culto é verdadeiramente religião. Religião deve ser professada e deve ter o legítimo direito de ser professada em qualquer circunstância. Adriles, o que acha sobre a mídia atualmente? Eu acho que ela deixou de ser mídia, acho que ela deixou de ser jornalismo. Jornalismo que a gente entende como investigação de realidade, deixa de ser investigação da realidade quando se torna militância ideológica. A militância ideológica aprisiona a realidade, ela não investiga a realidade, ela recorta a realidade de acordo com o molde pré-concebido de como você percebe o mundo, as pessoas e a realidade. Eu fiz faculdade de jornalismo e sei que o jornalismo está se transformando numa militância política aqui no Brasil hoje. O Inclassificável dessa semana acabou. Não se esqueça de mandar suas perguntas para o nosso programa. Algumas serão selecionadas e respondidas aqui. Me siga nas redes sociais. Adriles Jorge com 2 L's no Facebook, no Instagram. Adriles R. Jorge no Twitter. Te vejo na próxima semana. Até breve. Até sempre.